Tem uma pergunta que ficou aqui, acredito que do encontro anterior, que é bem interessante, que é a seguinte: quantas reencarnações são necessárias para o espírito puro, né? Deve ser para se tornar um espírito puro. E aí, o que vocês acham, hein? Será que umas 3, 4 dá, gente? Acho que não, né? Como que é isso, Leandro? Existe um número certo de reencarnações? Não existe. Para começo de conversa, não existe. Ah, mas mais ou menos, se fosse chutar quanto? Eu não tenho a menor ideia, eu só lembro dessa aqui. Não é verdade? O que a gente pode se basear é, evidentemente, no que nos traz Kardec. No Livro dos Espíritos, se não me engano, eu estava folheando aqui, antes da gente começar, a parte segunda, tem um determinado local lá em que Kardec faz perguntas aos espíritos sobre a classificação dos espíritos, que aí é quando os espíritos dividem, né, os espíritos que respondem às perguntas do Kardec, se dividem na erraticidade em espíritos de 3 ordens. Né, os espíritos impuros, né, ainda imperfeitos, os espíritos bons, em que o bem já começa a se sobrepor ao mal, e os espíritos puros, que já não sofrem nenhuma influência da matéria. E aí mais adiante Kardec vai e discorre e divide os espíritos em 10 ordens, mas aí é o Kardec que faz essa divisão, claro que com auxílio da espiritualidade, e divide em 10 ordens que a gente não vai entrar no mérito. A questão é, quantas encarnações então que a gente precisa para sair da condição de espírito imperfeito, passar pelas condições de espírito bom e chegar até a condição de espírito puro? Depende. Vai depender do esforço que cada um de nós empreende na nossa transformação moral e em domar as nossas más inclinações, como nos traz o Evangelho no capítulo 19, Sede Perfeitos. Então, quantas? Ninguém pode precisar. A questão é, se eu virar para você e disser assim, olha, você vai carregar um saco de arroz daqui até na esquina, você vai ganhar R$100. Se eu falar para você assim, você vai carregar um saco de cimento, aí você ganha R$1.000 em vez de 100. O que você vai preferir, carregar o de arroz ou de cimento? É só daqui até na esquina, né, gente? Eu acho que muita gente vai preferir o de cimento. Eu ia preferir o de cimento. Por quê? Porque a gente vai ter mais esforço, vai ter mais mérito no final, a mesma lógica. O mérito da nossa recompensa, ela é proporcional ao esforço e à dificuldade que a gente tem de praticar aquela boa ação. Então, quanto mais esforço a gente empreende nesta encarnação, no nosso melhoramento, na prática da caridade, mais rápido a gente chega na condição de espírito puro. O número de encarnações, para isso, é impossível precisar. A gente pode ter como exemplo, sei lá, Paulo de Tarso, que saiu da condição de perseguidor de cristãos para um dos maiores expoentes do Evangelho. Pedro, mesma coisa, né? Não era perseguidor, mas era um pescador, bruto, às vezes muito ignorante. Maria de Magdala, Maria Madalena, que era considerada mulher de vida fácil na época do Cristo, né? Que, com uma série de problemas, prostituição e etc., e se tornou um dos grandes expoentes do Evangelho. Né? Se cada um de nós aqui fizer o mesmo esforço interno, tenho certeza que a gente vai chegar em lugares muito mais distantes, talvez até mais rápido. Por que não? É isso. Vamos lá, Alexandre. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. É uma pergunta que já estava aqui. Tenho estado muito nervoso ultimamente, bem diferente do meu comportamento normal. Tive uma grande contrariedade familiar recentemente que me deixou muito decepcionado. Isto que eu estou vivendo pode ser uma obsessão espiritual? A pergunta é muito boa. De fato, se você está diferente do seu comportamento natural, normal, né? Pode ser sim uma obsessão espiritual. Tudo aquilo que nos faz mudar completamente a nossa natureza, se a gente tem a natureza dócil, equilibrada, sensata, né? O que aliás é difícil, né? Mas, e de repente você, passando por uma contrariedade, começou a mudar o seu comportamento, isto a princípio sugere, né, que você, envolvido por esse problema
familiar, deixou-se levar naturalmente pelas consequências desse problema, que é muito comum, claro, e mudando o seu comportamento da sua real natureza, o que pode realmente evidenciar que você está passando por um processo de obsessão espiritual. Lembrando, gente, que a obsessão espiritual não é nada assim muito fora da normalidade. O processo de obsessão, né, assim como o processo de influências espirituais positivas, fazem parte da lei da natureza. O tempo todo nós estamos sob influências espirituais. Inclusive agora, neste momento, eu falando para vocês aqui, muito provavelmente estou sob uma intuição espiritual. Então, esses fenômenos são naturais, mais naturais do que nós imaginemos. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Mais do que ordinário, frequentemente são eles que nos dirigem. Eles quem? Os espíritos. Assim como nós somos influenciados pelos acontecimentos do cotidiano, nós também somos influenciados pelos acontecimentos espirituais, muito mais comum do que nós imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. Então, é muito comum a gente passar por dissabores e mudar o nosso comportamento, né? Ficar mais agressivo, mais arredio, né? Dando vazão àquilo que em nós ainda precisa muito ser trabalhado, né? Aliás, é uma boa oportunidade de você observar o que você te incomoda e o que você precisa trabalhar em você para você se melhorar como ser humano, né? Mas provavelmente e se você me perguntar o que fazer, naturalmente é mudar o seu comportamento diante do fato. Então, se você passar a ver o fato com mais normalidade, aceitar o fato que aconteceu, não sei o que foi, naturalmente, né? Mas um dissabor nunca é uma coisa muito boa, mas é comum nas nossas vidas. Ninguém vai passar por essa experiência sem dissabores, né? Aliás, foi Jesus que disse, né? A felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui, mas ela não é permanente desse mundo. Então, nós vamos ter dissabores, né? Se você não quiser ter dissabor, é não viver, e não tem como não viver. Então, a partir do momento que você está mergulhado na carne, na relação com as pessoas, naturalmente vão acontecer fatos que vão nos trazer contrariedade, né? Então, eu sugiro você ter parcimônia, equilíbrio, tranquilidade, passar por este momento com tranquilidade, acalmar o seu espírito, né? A contrariedade, a revolta, ela não vai ajudar nada, muito pelo contrário, ela vai potencializar o problema. E aí, o que acontece? Os amiguinhos espirituais que estão por aí, sempre, né, atentos aos nossos acontecimentos, quando eles veem que a gente está desequilibrado, eles, né, pulam em cima da gente. Mas não é por maldade, não, é mesmo por afinidade, né? Opa, esse aqui está igual a mim, vou ficar com ele, que com ele estou seguro. E começa realmente a nos influenciar. Faz isso, faz aquilo, fala aquilo, agride, né? Fala para ele o que você pensa, né? E muitas vezes não são os nossos desejos, os nossos pensamentos. Mas a partir do momento que a gente dá vazão para eles, a gente se torna responsável. Então, observe isso aí e, assim como o problema vai passar, essa influência também vai passar. Ok? E a questão da sintonia sempre é importante, né, gente? A gente só se deixa obsidiar se a gente mantém a sintonia, né? Como o Alexandre colocou aqui muito bem. Então, se eu não mantenho a sintonia num nível em que eu vou permitir sentir raiva, sentir rancor, sentir ódio, sentir remorso, ou outros sentimentos que eu não estiver cultivando, dificilmente essa obsessão vai me pegar por muito tempo. Acontece? É claro que acontece, evidente, como o Alexandre colocou, é algo perfeitamente natural, né? A gente não tem que assim, ai meu Deus, estou obsidiado, e agora? Não. O melhor remédio, prece constante, né? A prece é o que nos ajuda, o que nos auxilia o tempo todo. Então, se a gente cultivar um pensamento em prece, cultivar uma mudança, mudar o nosso padrão vibratório e persistir nisso com esforço, com toda certeza a gente vai ter todo o auxílio para poder sair dessa condição. E aí, né, imperfeitos que somos, por que não contar com a Casa Espírita, contar com o tratamento de passes,
né, contar com esse ambiente aqui para a gente poder sair disso. Eu estou achando que vocês vão ganhar o prêmio de plateia mais comportada, viu? Porque está chegando pouquíssimas perguntas aqui, vocês estão comportadinhos demais, pode perguntar, viu? Vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui. Gostaria de saber sobre a ressurreição de Jesus, a aparição para os apóstolos. Como se deu isso? Pois é um dos grandes mistérios, né? Como assim, né? O que aconteceu? Como é que o corpo de Jesus saiu do sepulcro e ressuscitou? Como assim, gente? Ressuscitou? Pois de fato, há muito conhecimento histórico que a gente desconhece a respeito desse evento. O que a gente pode afirmar com toda certeza? É que o Cristo, na sua envergadura moral, né, e espiritual, ele tinha toda a condição de materializar-se, né, materializar o seu perispírito após o desencarne, para todos aqueles com quem ele conviveu, a qualquer momento, de qualquer forma. Né, ele tinha todo o conhecimento e todo o poder para fazer isso. Então, o evento da ressurreição do Cristo, e aí atentamos-nos para o fato de que ressurreição é diferente de reencarnação, né? A reencarnação é aquele processo em que nós, após o desencarne, a gente vai para a reticidade, né, para o plano espiritual, passado algum tempo, de acordo com o nosso mérito ou a nossa necessidade, a gente reencarna num novo corpo. Isso que a Bíblia chama de ressurreição é o corpo físico de Jesus desencarnou e aí de repente ele apareceu. Não é verdade? Como? Por meio dos processos de materialização espiritual. Com toda certeza. Né? Se não necessariamente a materialização, ou pelo menos pelo domínio das ferramentas mediúnicas e a forma como ele poderia acessar aquelas pessoas que o viram ao longo desse processo. Eu digo da parte da materialização. Há duas opções então. Uma, Cristo poderia, enquanto espírito, aparecer para aqueles que conviveram com ele, se fazer visível enquanto perispírito, né, materializando seu perispírito de acordo com a faixa mediúnica de todo mundo que estava ali em volta, de maneira que aquele, sei lá, Pedro, Paulo não, que não conviveu com ele, né, antes, Pedro, Tomé e etc., que vissem o seu perispírito manifestado, pudessem vê-lo, né, interagir com ele. Ou há relatos no texto bíblico de que tocaram as feridas, né? Tomé, inclusive, teve que tocar para crer. E aí é um fenômeno, sim, de materialização do perispírito de Jesus. Né? Para quem não sabe, ou que às vezes está no início da doutrina, o nosso corpo físico, após o desencarne, a gente abandona o nosso corpo físico enquanto espíritos, mas a gente permanece com uma camada de matéria que chama perispírito, que envolve o nosso espírito, que é o que inclusive permite com que o nosso espírito, que é a nossa essência, manifeste-se na matéria, né, no nosso corpo físico e de outras formas. Então, quando acontece, por exemplo, a pessoa fala, eu vi um espírito, vi o espírito da minha avó. Não, você não viu o espírito da sua avó. Você pode ter visto o perispírito dela, ou ela se manifestou por meio desse perispírito para você. Né? E aí é isso que é esse perispírito que é matéria, né? Ele é feito de uma matéria quintessenciada, que a gente diz, ele se apresenta e pode sim, né, gerar diversas manifestações a partir do momento que você vê e interage, né, para aqueles que detêm essa mediunidade mais ostensiva. Então, na verdade, como que se deu, né, essa aparição de Jesus? É por meio da materialização do seu perispírito ou de uma manifestação mediúnica, né, para com aqueles com quem ele conviveu. Beleza, chegou uma pergunta aqui, eu estou meio na dúvida com relação a ela, mas vou responder da maneira que eu entendi. Gostaria de saber se o nosso espírito é igual à nossa matéria, à nossa carne, porque quando nós dormimos é diferente. Bom, é claro que não, né? O espírito é diferente da matéria. A matéria é o instrumento pelo qual o espírito se manifesta quando está encarnado, igual o Leandro colocou, né? Então, nós temos o espírito, o perispírito, que é esse corpo intermediário entre o espírito e a matéria, e, naturalmente, se está encarnado, nós temos a matéria, né? Então, são diferentes.
O corpo, ele é o instrumento pelo qual o nosso espírito se manifesta durante o nosso estado, nosso estágio aqui na Terra. Morrendo-se, morre o corpo, o espírito naturalmente sobrevive, e ele volta à dimensão espiritual neste corpo espiritual, que é o corpo sobrevivente ao fenômeno da morte. A morte é um fenômeno natural, um fenômeno físico, o corpo vai entrar em decomposição e o espírito se libertará dele através do seu perispírito e alçará as dimensões espirituais, se apresentará lá neste seu corpo espiritual, num período, no estágio, né, que nós chamamos de erraticidade, esperando uma nova oportunidade reencarnatória. Reencarnando naturalmente o mesmo espírito, um novo corpo e uma nova proposta de evolução. Chegou mais alguma aí? Tenho. Nós estamos chegando no Dia das Crianças, né, gente? Não sei aqui quem tem filhos, acredito que muitos de vocês tenham filhos ou netos. Fique à vontade para mandar as perguntas, tá? Enquanto a gente vai discorrendo aqui. E aí, esse tema da infância e da adolescência, né, já celebrando a proximidade aí do Dia das Crianças, é um tema interessante, porque a gente tem que se perguntar, neste processo, enquanto sujeitos encarnados, quem são os espíritos que coube a mim receber enquanto pai? O que acontece com esses espíritos nestes processos diferentes, que são os processos da infância e da adolescência? Né? Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos e faz a pergunta. Ele faz diversas perguntas nesse sentido. Tem uma parte, inclusive, que é intitulada da infância. Está lá na parte 2ª, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A infância é o título. E aí tem algumas perguntas que eu queria colocar, que eu acho muito interessantes. A primeira delas, Kardec pergunta assim: ora, qual para o espírito é a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que nós temos, enquanto espíritos, que passar pelo estado da infância? Né? A gente sabe, pelos relatos de Kardec mesmo, que na nossa classificação de mundos habitados, né, que foi trazida, né, a Kardec pelos espíritos que participaram da codificação, a gente tem os mundos de expiações e provas, que é o que a gente vive neles, os mundos primitivos, que são anteriores ao nosso, o mundo de regeneração, que é aqueles em que o bem já predomina sobre o mal, os mundos ditosos, né, e os mundos felizes, puros. Né? Quando a gente chega numa classificação de mundos mais felizes, mais puros, o que a espiritualidade narra é que o nosso tempo de vida aumenta e a nossa infância diminui. A nossa expectativa de vida enquanto encarnados nesses mundos, ela é maior e a nossa infância é menor. Quer dizer que a gente demora menos tempo na infância. Então vamos pensar por analogia, a nossa infância, ela tem um objetivo. E segundo a espiritualidade, e aí a gente tem que entender de uma maneira mais completa, mais global, nós quando encarnamos, nós somos espíritos milenares. Aquele filho, filha que eu recebo ali, neto, é um espírito milenar carregado de imperfeições, de dificuldades, de méritos também, e que eu, enquanto pai, preciso estender a mão para esse espírito e educá-lo ao longo deste processo, nesta encarnação, para garantir que ele tenha sucesso ou ela tenha sucesso. E é tão bonitinho ver uma criança, né, gente? A gente olha o nenenzinho e fica doido, acha uma gracinha. E, de fato, esse encanto que a infância desperta é um amor quase que instintivo, que tem por objetivo despertar em nós o instinto do cuidado para que nós possamos conduzir com amor aquele ser recém-encarnado e que direcionemos para o sucesso na encarnação. Então, a primeira ferramenta da infância é essa. Por que a infância? Porque nós, enquanto... Imagina se eu soubesse que o filho que eu estou recebendo foi um inimigo meu de outra vida, ou o contrário, né, ou que eu o matei, ou que eu nutro ódio por ele.
já seria um problema. Então, o esquecimento da encarnação acontece por isso, e a infância, mesmo com o encontro de vibrações ali entre animosidades, a gente já tem despertado em nós aquele instinto de cuidado. Em outro lado, para o espírito que encarna, a infância é fundamental, porque é na infância que o espírito está mais suscetível a receber as impressões de mudança que os pais podem colocar na vida deles. A gente pode criar um filho, criar uma filha e educá-lo dentro do Evangelho, por meio do culto no lar, de trazer na casa espírita, de conversar com eles, de ter diálogos, e a partir dessas primeiras impressões em que os espíritos na infância podem absorver, somos capazes de incutir naqueles espíritos a semente, de fato, da melhoria, da evolução e do caminho espiritual. Então, nesse ponto, a infância é extremamente necessária, e nós, enquanto pais, enquanto avós, se aproximando aí o Dia das Crianças, né, a gente tem que entender que o que a gente faz de melhor para os nossos filhos e netos é muito mais o cuidado daquele coração, daquele ser, do que às vezes um presente, né? Que tal, ao invés de dar necessariamente um presente material, vamos programar um dia diferente, passar um tempo de qualidade com aquela pessoa, né? Com aquela criança, né? Esse tempo pode ser um tempo de tomar um sorvete na praça, fazer uma programação legal, criar uma memória diferente. É muito mais difícil para nós, enquanto pais, fazer isso do que, sei lá, dar uma bicicleta. Mas, em contrapartida, o prazer e, né, a possibilidade que a gente tem de criar laços e memórias afetivas que vão trazer benefícios futuros é muito grande, né? Uma outra questão que ele coloca aqui rapidamente é: o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Às vezes a gente se pergunta assim, olha, quando o espírito está entrando na adolescência ou saindo dela, a gente percebe uma mudança muito grande nos adolescentes. Muito grande. A que se deve isso? É alguma questão espiritual? Não é? Por que a adolescência às vezes é uma fase tão difícil de lidar, né, de tantos conflitos para o próprio adolescente? Ora, o que a espiritualidade nos responde é o seguinte: existe um processo em que, a partir do momento da encarnação, a ligação completa da psique do espírito com aquele corpo encarnado, ela não se dá imediatamente. Da mesma maneira, quando a gente desencarna, a gente passa um processo de perturbação, tem gente que morre, não sabe onde é que está, não sabe o que está acontecendo. Não, Leandro, e aí? Agora eu fiquei com medo. Vou morrer, não sei onde é que eu estou, o que eu faço? Prece. Prece sempre. A mesma coisa, analogamente, acontece quando a gente está encarnando. Quando a gente encarna, há um período de perturbação em que o espírito não se conectou completamente com aquele corpo. E à medida que a gente vai crescendo, essa conexão vai se tornando cada vez mais intensa e cada vez mais perfeita, vamos dizer assim, mais completa, melhor dizendo, né? O que se diz é que mais ou menos a partir dos 7 anos o espírito se liga completamente ao corpo encarnado, e à medida que a adolescência vai transcorrendo, a personalidade daquele espírito milenar começa a se manifestar de maneira mais livre. E é por isso que na adolescência há uma série de mudanças. Então, ao invés da gente pensar assim, ai, Deus me livre, adolescente é muito difícil, a gente tem que pensar assim, não, este espírito que aqui está, tem se manifestado tal qual ele é a partir deste momento. O que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade enquanto pais e avós da condução da educação desse espírito. Porque a gente, enquanto espíritas, nós compreendemos a proeminência do espírito sobre o corpo. Então, como o espírito ele age, ele é o motor, ele é o principal, a gente não pode enxergar a criança ou o adolescente simplesmente como uma criança ou um adolescente. É preciso que os enxerguemos como espíritos milenares. Portanto, é preciso que a gente haja para com eles com este intuito de educarmos um espírito milenar. E de sabermos que recebemos esta, não vou dizer a palavra missão, porque às vezes pesa, mas essa oportunidade de resgatar débitos nossos
e auxiliar na caminhada de evolução espiritual daquele ser. Se eu, sendo espírita, não trago o meu filho, a minha filha, para evangelização, não evangelizo o meu filho ou minha filha, eu estou faltando com a minha missão, com a minha obrigação enquanto pai. E aí, quando eu digo evangelização, não é necessariamente no centro espírita, não. Pode ser o catecismo da Igreja Católica. A evangelização pode acontecer dentro de casa, no culto no lar. A evangelização acontece no dia a dia. Tem uma lição do livro Vinha de Luz que chama No Campo, em que pega-se, Emmanuel pega aquele versículo de Jesus, quando ele está explicando a parábola do joio e do trigo, que fala assim: o campo é o mundo. O nosso campo de trabalho é o mundo. A gente não precisa estar na casa espírita para poder estar agindo com o Cristo, muito pelo contrário, exige-se muito mais de nós agir com o Cristo lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro nós estamos tudo bom, né, gente? A gente olha para todo mundo: ô, meu amigo, minha amiga, meu irmão, beleza, agora vai lá no trânsito, quando o cara te dá uma fechada, vai falar: Deus te abençoe. Será? Considerando que o campo é o mundo, que os nossos filhos estão sendo preparados para este campo, é nossa responsabilidade, e eu diria ainda mais, é a nossa oportunidade, garantir-lhes uma evangelização eficiente. Ah, mas meu filho não escuta, minha filha não escuta. Ninguém consegue fazer com que o outro aprenda, mas a gente consegue dar de nós para que o ensinemos. Por meio do quê? Do exemplo. Ficar falando na cabeça do adolescente não vai funcionar, não. E eu tenho certeza que alguns aqui já têm essa experiência. Não vai funcionar. Pegue e faça, pegue e mostre. Ah, mas aí não vai fazer, não. É no tempo, é com paciência. Se a gente não tiver essa paciência, a gente também não chega lá, né? Então, com a proximidade do Dia das Crianças, que nós tenhamos aqui, enquanto adultos que somos, a responsabilidade no nosso papel para com eles e com elas. Como não está chegando pergunta, eu vou recorrer aqui ao livro Consolador, uma pergunta que está aqui neste livro. Esse livro ele foi uma coletânea de respostas que Emmanuel trouxe num debate lá em Pedro Leopoldo. E na questão 158, eles perguntam assim para ele: se uma criatura desencarna deixando inimigos na terra, é possível que continue perseguindo este seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? A resposta de Emmanuel é a seguinte: isto é possível e quase geral. No capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desenvoltura. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: há muitos processos de obsessão, nós tínhamos trabalhado isso na primeira pergunta, né? Que são obsessões assim circunstanciais, digamos, né? Fortuitas, como lá na primeira resposta, né? A pessoa disse que ela está atribulada, que ela teve um dissabor e ela está se sentindo alterado. Então, muito possivelmente, é um processo obsessivo dentro de uma circunstância fortuita, né? Aquele pseudo-obsessor não tem ali uma dívida com o encarnado. Ele simplesmente se afinizou a ele e tal. Agora, existem processos obsessivos que são semelhantes a esse aqui que o Emmanuel colocou. São processos onde, ao desencarnarmos, né, nós levamos para o mundo espiritual laços de ódio de pessoas que estão encarnadas. E aí estabelece-se um processo obsessivo. E vice-versa, né? Quando muitas vezes nós ficamos, o inimigo desencarna e a gente continua nutrindo ódio por ele. Então, estabelece-se um processo obsessivo muito mais comum do que nós imaginamos. Inclusive, teve um livro, se não me engano, um livro Mensageiros, também do Emmanuel, onde ele relata uma situação que uma mulher
num processo de adoecimento, uma depressão profunda. O André Luiz, com a equipe dele, entra no quarto e ali ele enxerga alguns obsessores do lado dela, obsessores já desencarnados, que nutriam um profundo ódio por ela. E eles estavam trabalhando, né, no processo da depressão dela, levando-a, inclusive, a pensamentos suicidas. Então, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. É lógico que as obsessões mais graves, como esse exemplo que eu acabei de dar, ela se trata de situações de dívidas kármicas pesadas, né? Coisas naturais, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, tal, mas não estabeleceu-se um ódio, isso aí vai passar com o tempo. Mas quando se tem uma dívida kármica e uma das partes leva isso com ele para o mundo espiritual, é muito comum estabelecer um processo de obsessivo. E esse processo atrapalha tanto o desenvolvimento do espírito que está desencarnado, quanto do espírito que continua encarnado, né? Então, o que fazer, naturalmente, é evitar fazer inimigos, né? Amai os vossos inimigos, né? Jesus falou, né? Perdoai 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Essa é uma questão de estratégia, de inteligência. Se você quer ter paz e essa paz seja duradoura, evite fazer inimigos, porque muitas vezes eles vão ficar e você vai, ou vice-versa, e essa inimizade continua. Existem processos de obsessões tão arraigados, tão profundos, que eu vou contar uma coisa para vocês aqui, alguns de vocês vão se surpreenderem. O processo de ódio é tamanho, né? Como nós abordamos anteriormente, que nós temos os corpos espirituais, e esses corpos espirituais aqui vão dar manifestação ao nosso espírito depois da vida terrena. Há processos de obsessões tão profundos, tão arraigados, que os corpos espirituais penetram-se uns nos outros. As amarras de ódio são tão grandes, o André Luiz chama isso de tênues fios psicoeletromagnéticos. Então, quando o ódio é tão grande, existe uma influência espiritual tamanha que alguns espíritos penetram no corpo espiritual das suas vítimas, de tal maneira que quando vai para o mundo espiritual não consegue fazer a separação. E muitas vezes a espiritualidade precisa promover uma reencarnação, onde esses dois espíritos, eles vêm literalmente colados uns aos outros. Aqueles fatos, né, que a gente conhece como chipófagos ou siameses, né? Espíritos que nascem colados uns aos outros. O processo é tão ferrenho que, ao encarnar, a espiritualidade não consegue fazer a separação dos corpos espirituais e eles encarnam juntos, como um processo de prova, aliás, processo de expiação, porque é tão ferrenho. Então, por inteligência, por estratégia, a gente deve evitar fazer inimigos o máximo possível, né? Porque nós atrapalhamos o desenvolvimento deles e, naturalmente, eles também atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Aí eu bem falo assim, mas isso aí, Deus é muito, né, punitivo de fazer isso. Não, isso é a lei natural, isso é o processo natural. No livro Evolução em Dois Mundos, trabalhando essa temática da obsessão, o André Luiz faz um trabalho excepcional, quando ele vai nos reinos da natureza, cita reinos da natureza, para exemplificar processos obsessivos. Então, os parasitas, né, os ectoparasitas, endoparasitas, né, o processo de subjugação, de vitimização, ao ponto em que a vítima ela leva à morte do seu algoz, ou ao ponto em que alguns parasitas, parasitários, eles dependem do parasitas. Tal é a comodidade deles. Então, ele cita vários exemplos nos reinos da natureza, tanto no reino vegetal quanto no reino hominal, inclusive, de fenômenos de parasitismo que, passando isso para o reino dos homens, a gente compreende isso de uma forma melhor, né? Então, isso não é nada absurdo, isso é um processo natural da evolução. Então, se existe o parasitismo, né, simbioses fluídicas, vampirismos,
nos reinos vegetais, nos reinos animais, existe também no reino dos homens, não poderia ser diferente. Só que aí tem uma nova conotação, tem um ingrediente do livre-arbítrio, do comportamento. Uma planta que parasita a outra não é porque está querendo explorar a outra, é uma questão de sobrevivência natural, né? Um carrapato que está parasitando um cavalo ou uma vaca, é porque ele precisa do sangue para sobreviver. Agora, no reino dos homens, não. Esse parasitismo, esse processo obsessivo é um processo doentio, é um processo de adoecimento. Então, tem processos obsessivos que o André Luiz cita e exemplifica exatamente como vampirismos. Espíritos, eles sugam a nossa energia com ratículas, sugando realmente a nossa energia, levando ao adoecimento, inclusive. Além da mudança de comportamento, o adoecimento físico. Os processos de depressão, todos eles estão atrelados a processos obsessivos. Uma vez a criatura num processo de obsessão, ela naturalmente está num processo de obsessão espiritual. É da lei da natureza. Ele baixou a frequência, baixou a vibração, entrou em processo de depressão e naturalmente ele entra em conluio com as forças espirituais, que podem, como eu já disse, serem espíritos sem um laço kármico ou espíritos algozes do passado, que ficam observando, esperando o momento de dar o bote na sua vítima, né? Então, por isso que Jesus bateu muito nessa temática, né? Perdoar 70 vezes 7. Por via das dúvidas, perdoa. Ah, mas o outro não quer me perdoar, o problema dele. O perdão é seu, é daqui para lá. Se o outro não quer perdoar, o problema dele. Tem uma frase muito comum no nosso meio, né, que diz assim, a vingança é um prato que se come frio, não é isso? Olha que coisa mais triste, né? Você ouvir uma coisa dessa. Um prato frio nunca é bom. Então, se a vingança é um prato que se come frio, você está tendo indigestão e está comendo uma coisa que está te fazendo muito mal. Então, o melhor realmente é não ter esse tipo de sentimento, né? Então, o que a gente aprende aqui na doutrina espírita é perdoar mesmo, até mesmo por uma questão de inteligência e de estratégia, né? Porque se você quer sofrer, continue com o ódio no coração. Oi, gente, quem é que gosta de comer comida fria? Ah, nem, pelo amor de Deus, vamos largar para lá, né? Muito melhor, tá doido? Essa temática do perdão é muito interessante. E eu vou construir um raciocínio com vocês aqui, se vocês me permitirem, a partir de uma pequena história. Eu tenho 2 filhas, aí a minha filha mais velha, ela é mais nervosa, assim, aí um dia eu tenho o hábito de sentar com elas toda noite para rezar e tudo, e aí um dia eu comecei a conversar com ela começou a reclamar assim, porque amanhã eu vou acordar cedo para ir para a escola, não quero. Eu falei, filha, calma. Aí é a mesma coisa que jogar um cacete numa caixa de banimondo, você manda falar uma pessoa nervosa para ter calma, né? Aí eu disse para ela, falei, olha filha, tudo no mundo a gente pode classificar em 3 coisas. Isso quem nos traz é a espiritualidade. Ou é Deus, que é uma força superior, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onisciente, onipresente. Ou é espírito, que é uma individualidade, uma essência, uma personalidade, que é cada um de nós. Ou é matéria. Nada do que você pensar ou disser está fora dessa classificação. Ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Aí você vai virar para mim e falar assim, Leandro, a luz. A luz, eu não pego a luz, não. Você pega o ar. A gente também não pega, mas ele não é matéria. A luz é a mesma coisa. Não, a luz, beleza. Mas e o pensamento? É Deus? Não. É espírito? Não. É matéria. O pensamento é algo material. Haja vista que os espíritos superiores, quando se aproximam de nós, eles sabem o que a gente está pensando. Não adianta a gente querer esconder o que a gente pensa, o que a gente sente. Porque isso tudo é materializado por meio das nossas vibrações espirituais. Por que eu estou contando isso? Porque eu disse para minha filha, assim, olha, você está pensando isso aí, você materializa.
Quando você materializa, você coloca isso aí no seu padrão vibratório, você permite que aquelas pessoas que estão desencarnadas possam enxergar o que você está pensando, fazendo, etc. E aí você vai criar uma ponte de sintonia entre o seu pensamento e quem está pensando igual. Eis o início eis o princípio de um processo obsessivo. Você cria essa ponte de sintonia pelo pensamento. Qual pensamento? Às vezes é um pensamento tipo assim, ai, que saco. Não quero. Aí na mesma hora que você pensa assim, está passando alguém em algum lugar pensando a mesma coisa, não, que saco. Aí a pessoa fala, nossa, você também está de saco cheio? Aí começa a reclamar com você, junto com você. Ô, gente, é igual fofoca, falar mal da vida dos outros. Não acontece aqui, né? Acontece só lá na Suíça, país pouco desenvolvido. No Brasil não acontece. Divinópolis, então, não tem isso, né? Igual fofoca, uma pessoa chega para você e fala assim, não, você sabe o que o fulano fez? Ah, meu filho, pronto. A coisa começa. E aí, é claro que aqueles sujeitos que também estão desencarnados e se envolvem e se comprazem daquele tipo de movimento, eles vão aproximar o ouvido e falar assim, oi, quer saber? Você cria uma ponte de sintonia e começa a conviver com aquele tipo de pessoas. E quando eu digo pessoas, eu digo encarnados e desencarnados. Esse é o princípio de um processo obsessivo. Ele começa no hábito da educação do pensamento. E quando eu dizia isso para minha filha, eu fui me dando conta de quão importante é que a gente tenha autocontrole rígido sobre o que a gente pensa. Porque a gente fala assim, mas não fala, né? Você vê determinada situação, mas não fala. Mas se você pensar, você já está criando aquilo ali. Não, Leandro, mas peraí, eu achei que eu já estava bom de não estar metendo a mão na cara do fulano, se eu xingar ele na minha cabeça, então também não pode, não? Não pode, não. Mas se você conseguiu controlar a mão, já é um primeiro passo. Eu só estou apontando que, para que a gente alcance o nível do perdão, conforme o Alexandre colocou, o pensamento, ele é fundamental. A raiva e o rancor são venenos que nós tomamos querendo que o outro padeça. O princípio do perdão é a gente entender isso. Como é que você quer que o outro sofra, sendo que eu sei que está tomando veneno? A gente se pega conversando com a pessoa, né? Ah, mas se eu tivesse pensando, eu ia falar isso para ele ou para ela. Não, o outro não está nem sabendo que você está pensando nisso, é você que está alimentando esse sentimento. E aí você começa a alimentar esse sentimento de ódio, de rancor, aí vem a galera que também, mas o fulano é realmente, é para você ver que absurdo. E aí quem está sintonizado com rancor vai pôr lenha na fogueira. Então onde começa o perdão? O perdão não tem que chegar para o outro e falar assim, ô Alexandre, você me perdoa, viu pelo mal que eu te fiz. Não. Ô, gente, isso não é necessário. O perdão, ele é um movimento unilateral. Eu não preciso que o outro me perdoe. Se eu me sinto ofendido pelo outro, é um movimento que eu preciso fazer para perdoá-lo. Não dou conta. Como que eu faço para perdoar aquilo que aquela pessoa fez comigo? Não consigo. Nos ensina Emmanuel que a disciplina antecede a espontaneidade. Primeira coisa que a gente faz, mudar o pensamento. Toda vez que você se pegar conversando, reclamando com aquela pessoa na sua cabeça, pare. Faça uma prece por aquela pessoa. Não, mãe, o que fez comigo, ainda vou ter que rezar para ele. Vai ter que rezar. Você não quer ficar livre desse sentimento? Então reza para a pessoa. Vou fazer só um Pai Nosso. Tá bom demais. Começa no Pai Nosso, de má vontade. E faça, toda vez que vier o pensamento, faz um Pai Nosso. Repete uma Ave Maria. Até que vai chegar um ponto que esses pensamentos, esses sentimentos vão se trabalhar dentro de você e você vai ter condição de abandoná-los e abraçar o perdão. De maneira que o pensamento ruim não vai te afetar, o rancor não vai te afetar, a raiva não vai te afetar e você vai se dar conta de que você perdoou. Pronto. Está livre de um processo, de um potencial, ou talvez até real, processo obsessivo. Ok? Acho que encerramos, né? É isso? Alexandre? Beleza. Obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite, agradecemos, estamos à disposição, tá, para outros estudos, para outras conversas. É isso.